E aí, pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Isaías do canal Fábrica de Dicas. Você sabe o que fazer numa situação de catástrofe natural ou caos social? No vídeo de hoje, que eu julgo ser o mais importante do meu canal até agora, eu quero trazer à luz algumas realidades que em breve assolarão toda a humanidade. Não precisa você acreditar ou concordar com tudo que eu falo. Todavia, tentarei expor o meu ponto de vista, respeitando o seu, caso divergente do meu, e de igual modo lhe peço que respeite a minha leitura de vida. Dentre outras habilidades que possuo, considero que o meu conhecimento empírico de vida bebeu de duas fontes, a minha formação cristã e a minha formação militar. E essas duas condições, elas me capacitam, no meu entender, a lhe trazer o que considero as maiores dicas para a sua vida. Uma no ambiente terreno, material, físico, e outra no plano espiritual. Certamente uma dessas duas lhe será útil em algum momento de sua vida, tenho certeza. Como militar que sou, adestrado desde jovem para a arte da guerra, eu posso lhe assegurar que num conflito bélico entre duas ou mais nações, o que ambas tentarão fazer de imediato é cada uma destruir a infraestrutura do país inimigo. Acabar com as suas capacidades em comunicações, como rádio, TV, telefonia, internet, entre outros, ou impedir o fornecimento de energia elétrica, transporte e combustíveis, fornecimento de alimentos, entre outros setores vitais à sociedade. Você já imaginou as consequências catastróficas disso? Sem energia para recarregar o celular, ou pior, sem sinal telefônico, você não poder falar com um parente, um amigo, não saber a situação dele ou dela, onde está, o que está passando com ele ou com ela, não ter energia em casa, alimentos estragados por falta de refrigeração, noites totalmente escuras sem iluminação alguma, sistema de alarmes desabilitados. E o que dizer dos hospitais? Ou serviços essenciais como empresas, fábricas, quando os geradores de energia elétrica não funcionarem mais por falta de combustível? Estes são apenas alguns questionamentos que levanto para refletirmos sobre algumas situações que estamos sujeitos em caso de uma guerra. Na verdade, a guerra entre nações ela já existe, porém numa forma muito velada e dissimulada. Um bom exemplo disso são os ataques hackers sobre países, instituições, organizações públicas, forças armadas e empresas em geral, visando impedir o seu pleno funcionamento ou mesmo interferindo em suas diretivas operacionais. Mas tudo isso, meus queridos, é apenas um ensaio para os conflitos que estão se desenhando. Já com a minha formação cristã e estudioso da Bíblia, eu posso lhe dizer que este livro já nos alertava sobre tudo isso que vivemos hoje há cerca de 2000 anos. Me pauto nas palavras proféticas dos livros de Mateus, no capítulo 24, e no livro de Apocalipse. Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz assim: E estando ele, no caso Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Se você der a continuidade a esse texto, e eu lhe incentivo que o faça, leia Mateus 24, a leitura nos fala que Jesus ensina que o mundo seria assolado por guerras, rumores de guerras, entenda-se ameaças de guerras, fomes e terremotos. Não é o que observamos? Os mais céticos certamente vão dizer: mas isso sempre aconteceu na história da humanidade. Concordo. Porém, nunca numa escala tão grande quanto em nossos dias, e a tendência é aumentar. Veja o que diz lá em Apocalipse, outra porção da Bíblia, onde creio que existem muitas profecias, as quais em breve hão de se cumprir. No capítulo 6, versículo 8, diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o inferno seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, guerra, e com a fome, e com peste,
Peste, leia-se pandemias. E com as feras da terra. Ao lermos pestes, vem logo à mente o que passamos recentemente, e infelizmente não ficará só nessa. Pois, segundo a Bíblia, outras pandemias virão. E você, está preparado para as crises que ainda virão? Você se lembra, por exemplo, do caos que vivemos no país por ocasião da greve dos caminhoneiros? Imagine então uma escassez potencializada e advinda de uma guerra, falta de alimentos e pandemias. Caos, isso mesmo. Num plano terreno, material, espero que tudo o que mencionei lhe faça refletir a respeito. E você assuma uma postura precavida, previdente, como, por exemplo, armazenar insumos para a sobrevivência, num possível, para alguns, e próximo para mim, tempo de escassez de alimentos e itens básicos. Quando vierem os dias maus de guerras, catástrofes naturais e novas pandemias anunciadas na Bíblia, conforme nós vimos lá em Mateus capítulo 24. E para se preparar no aspecto espiritual, como cristão, eu lhe oriento a buscar a certeza da vida eterna, a qual Jesus Cristo oferece a todo aquele que nele crê. Neste mundo, mesmo como cristãos tementes a Deus, nós continuaremos sujeitos a tudo de ruim que falei acima. Contudo, ao morrermos ou se cumprir o evento aguardado pela Igreja de Cristo, chamado arrebatamento, teremos a certeza de uma vida eterna e feliz nos céus. Esta é a minha esperança. Eu não quero trazer aqui uma mensagem negativa, pessimista, mas principalmente um alerta a lhe incentivar a ser precavido, ser previdente. Estoque, na medida do possível, alimentos e itens básicos para dias ruins pelos quais ainda passaremos. Pois tenha certeza, a Bíblia sempre se cumpriu e cumprirá todas as suas profecias. Bom, meus queridos, esta é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês, essa reflexão breve. Infelizmente, como eu disse, eu não quero ser um alarmista, um pessimista, mas eu quero trazer a você uma infeliz possibilidade que pode ocorrer em nossas vidas. Uma guerra, uma falta de alimento. Vejam como o clima está tão doido, tão quente em alguns lugares, na Europa, por exemplo, lugar frio, está quente demais lá agora. Outros lugares que eram quentes agora estão frios. Alagamentos, chuvas. Então o próprio clima não nos deixa em condições de termos certeza do plantio, de colhermos aquilo que nós plantamos. Então a fome é uma realidade, seja por guerra, seja por problemas naturais, de clima, a fome, a guerra, as doenças. E eu lhe convido a crer em Deus, entregar sua vida a Ele, se você ainda não fez isso, porque tenha certeza, dias maus estão para vir. E creio que com a graça dele, juntos venceremos. Tá bom? Agradeço a você que ficou comigo até o final. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe para seus amigos, seus familiares, porque eu creio, vamos ser precavidos. É igual aquela história, a cancha de galinha não faz mal a ninguém, né? Na pior das hipóteses, você vai ter uma comida extra na sua casa. Deus os abençoe a todos.